vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que abrissem comigo, se estivessem ao pé de vós, a vossa Bíblia, no livro, a Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 3, e eu queria trabalhar hoje convosco nos versos 7 ao 19. Hebreus, capítulo 3, dos versos 7 ao 19. E hoje queria pensar convosco sobre a dureza do coração. A dureza do coração. E esta é uma mensagem dando seguimento ao nosso estudo nesta carta, a Carta aos Hebreus. A dureza do coração. Diz assim a palavra. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de facto guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Só até aqui. Clamemos ao Santo Espírito que nos ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos entender tudo aquilo que vai ser falado hoje. Ó Pai, graças te dou, porque é um privilégio, Senhor, estarmos com a Tua palavra aberta nas nossas mãos. E este é o momento, Senhor, que nós queremos Te ouvir. Este é o momento, Senhor, que nós queremos entender tudo aquilo que está escrito, por Ti revelado e entregue a homens inspirados por Ti, Senhor. Ilumina os nossos corações e as nossas mentes com o Santo Espírito. Leva cativo os nossos pensamentos e as nossas preocupações para que nós possamos entender tudo aquilo que nós vamos ouvir, porque nós precisamos ouvir. Senhor, que seja assim, em nome do Teu Filho amado Jesus e para a honra da Tua glória. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Deus, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra, para a Tua glória. E em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E glória a Deus. A dureza do coração. O autor de Hebreus não sabemos o nome nem a descendência, mas percebemos claramente pelo seu escrito, pela sua exposição, que ele era um cristão convertido a Cristo, bastante conhecedor das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento e bastante conhecedor também do ensino dos apóstolos. E face à perseguição que o povo hebraico, este povo judeu, que era um povo convertido a Cristo, face à perseguição que eles estavam enfrentando e em risco de praticarem o pecado da apostasia, ou seja, voltarem atrás, voltarem às velhas práticas, aos velhos costumes, à tradição judaica, este homem decide escrever aos judeus convertidos na dispersação, na dispersão. Os judeus que estavam sendo perseguidos, colocando em causa a sua vida, a sua família, todo o seu trabalho, por causa do nome de Cristo, por causa da justiça da palavra de Deus. Pois bem, o autor vai em encontro a esses homens e essas mulheres, a esse povo, com aquilo que eles mais acreditavam, com aquilo que eles queriam voltar atrás. Ele, nesta passagem, ele coloca em voga
a história do povo de Israel, a história do povo hebraico nas terras do deserto, no tempo da peregrinação antes de entrarem na terra prometida. Esta história, a história do povo do deserto, é das mais conhecidas em toda a Bíblia. Fora da Bíblia, é das mais utilizadas por todos os homens bíblicos, profetas, Jesus, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos. E de Êxodo a Deuteronômio, nós vemos o registro do relacionamento de Deus com aquele povo. Para quê? Para formar uma nação espiritual. Para que daquela nação houvesse um povo, o povo remido por Cristo, através do verter do seu sangue naquela cruz. Esta história é contada dezenas de vezes. E ela enfatiza, como ilustração, o poder da providência de Deus, mas, por outro lado, ela também mostra a dureza e a incredulidade do povo. Por incrível que pareça, estas histórias são dirigidas ao povo judaico, mas facilmente nós podemos transportar hoje para a nossa vida, para a Igreja de Cristo do século XXI. Nesta história vemos que Deus graciosamente Ele libertou um povo de uma escravidão de 430 anos nas terras do Egito. Nesta história nós vemos que para libertar esse povo, Ele usou um homem, Moisés, o grande profeta. Este Moisés, em nome de Deus, ele realiza grandes sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas naquela terra em favor do povo. Em nome de Deus, em favor do povo. Ele vai por 10 vezes, ele se dirige a Faraó e ele diz: liberta o meu povo. Deixa ir o meu povo. Através deste Moisés, deste homem chamado Moisés, este grande profeta, Deus conduziu o povo até às planícies do Sinai, onde no Monte do Sinai, Deus entrega a Moisés as 2 tábuas da lei, as suas vontades, os seus decretos, as suas ordens, os seus mandamentos. Em seguida, Deus leva o povo até aos limites da terra prometida. Já tinha existido, ainda Moisés estava no Monte do Sinai, já tinha existido incredulidade, desconfiança, desobediência por parte do povo. Deus os tinha castigado. Mas Deus os leva até aos limites da terra de Canaã, para que eles vissem aquela terra, a terra que emanava leite e mel, a terra boa que Deus tinha preparado para os homens, para as mulheres e para as crianças. Deus ordenou que se fosse enviado 12 espias para espiar, para ver, para experimentar resquícios do que era aquela terra. Aqueles 12 espias, quando voltaram, eles disseram: sim, a terra é boa, mas temos um problema. Existem povos guerreiros e nós não somos guerreiros. Existem gigantes e nós somos povo pequeno. Portanto, não temos nenhuma condição de poder entrar naquela terra, triunfar naquela terra e ocupar aquela terra. Apenas 2 homens disseram o contrário dos outros 10. Josué e Caleb disseram: não, se Deus prometeu, Deus assim o vai fazer. E nós confiamos no Deus Altíssimo. Depois de ouvir o relato daqueles espias, o povo se rebelou contra Moisés, o povo se rebelou contra Deus, a pontos de Deus se indignar, Deus se irar e dizer: pronto, chega, basta. Vocês não aprenderam nada daquilo que eu tenho ensinado, daquilo que eu tenho falado, por isso vocês não vão entrar na terra do descanso, na terra prometida, na terra de Canaã. Apenas os da segunda geração entrarão. E enquanto os da segunda geração não estiverem aptos e elegíveis para entrar na terra,
Vocês não vão entrar. É preciso que esta geração, a geração desobediente, a geração incrédula, morra no deserto. E foi assim que aconteceu. Por 40 anos. Moisés conduziu o povo naquele deserto até que toda aquela geração se extinguisse. Repare que também pela desobediência, através da ira de Moisés, porque Deus mandou tocar na rocha, ou Deus mandou falar à rocha, e Moisés tocou na rocha. O próprio Moisés também não entrou na Terra Prometida. Como eu disse, apenas a segunda geração, Josué e Caleb. Mas reparo uma coisa interessante. Nesta mesma história nós vemos que, embora o Deus tivesse irado, embora Deus tivesse condenado aquele povo à morte no deserto, Ele nunca os desamparou, Ele nunca os abandonou e sempre cuidou deles. Apesar disso, o povo nunca parou de reclamar. O povo não via o maná do deserto a cair do céu para eles comerem. O povo não via as codornizes serem enviadas do céu à terra. O povo não via o seu corpo crescer e não precisarem de substituir nem roupas, nem calçado, porque as roupas e o calçado cresciam à medida que o corpo ia crescendo e não se desgastava. O povo não viu nada disso, antes que procurou outros ídolos, ou trouxe os ídolos que já tinham no Egito. Prostituíram-se contra a ordem de Deus com mulheres de outros povos, não creram nas promessas divinas e, um a um, foram definhando até, conforme eu disse, ficarem apenas os da segunda geração. Esta é a história do povo de Israel. Esta história na Bíblia muitas vezes é recordada como advertência. Advertência ao povo que se chama pelo nome de Deus. Na época do autor de Hebreus, existia a igreja de Corinto e vários membros dessa igreja continuavam frequentando os templos pagãos da cidade, frequentando as festas pagãs da cidade, comendo as carnes e as comidas sacrificadas aos ídolos. Nesse sentido, Paulo os adverte, lembrando que foi por causa dessa desobediência, dessa incredulidade, dessa falta de respeito e temor por Deus, que o primeiro povo que saiu do Egito, eles caíram mortos no deserto por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade. Se o meu querido e minha querida quiserem ler isso, vejam em 1 Coríntios 10, dos versos 1 ao 13. No verso 12 de 1 Coríntios 10, Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque o povo era dado a este tipo de teologia, chamada teologia do Reino do Norte. O povo dizia: não, Deus fez um pacto connosco e nós nunca poderemos ser acusados ou nunca poderemos ser castigados. Lembre-se do livro do profeta Amós, em que Amós profetiza contra o reino do norte, o reino de Israel, e os profetas disseram: não, vai-te embora, Amós, porque tu não podes pregar aqui, porque nós somos herdeiros, nós somos os filhos de Deus, debaixo da promessa. Então aqui o autor de Hebreus utiliza a mesma história como referência, como advertência aos seus leitores contra a tentação da apostasia, lembrando que a apostasia é um pecado, contra o endurecimento do coração, prevenindo o povo contra o afastamento de Deus. E o autor dá 3 argumentos para que se evite o endurecimento do coração. O primeiro argumento são os cuidados a ter para não endurecer o coração, e está aí dos versos 7 a 11. O que é que o autor está fazendo? O autor está os advertindo a não imitarem a nação de Israel. O autor está dizendo: não façam as mesmas coisas que os vossos pais fizeram
nas terras de Israel. O próprio Deus, ele está dizendo palavras do próprio Deus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Qual é a lógica do autor? O que é que o autor espera com isso? A lógica é a seguinte: se os que endureceram o coração contra Deus, sob o comando de Moisés, foram duramente castigados, sofreram morte no deserto, muito mais agora Deus castigaria aqueles que estão sob o comando já não de Moisés, porque vimos nas mensagens anteriores que Cristo é superior a Moisés. Nós cristãos hoje estamos sob o comando de Moisés. Então, se os que estavam sob o comando de Moisés foram duramente castigados, muito mais nós seremos, que estamos agora debaixo do comando de Cristo. O salmista no Salmo 95, 7 diz: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endurecerás o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Porque nós somos povo de Deus. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos propriedade exclusiva de Cristo por causa do seu sangue vertido, a moeda que Ele pagou, o preço que Ele pagou por cada vida, por cada homem, por cada mulher. Em que sentido os israelitas endureceram o coração? De novo, apesar de terem visto todo o poder de Deus, apesar de terem visto poderes sobrenaturais, coisas que nós hoje nunca vimos, e aquele povo judeu em que o autor de Hebreus está falando também nunca tinham assistido, eles provocaram a Deus com outros ídolos. Eles colocaram Deus por baixo de outros ídolos, ídolos de pedra, ídolos de pau, ídolos de metal. Segundo, eles chegaram-se a questionar se realmente Deus era mesmo quem ele dizia. E como resultado disso, Deus os castiga. E eles não entraram no descanso de Canaã. Da mesma forma, Deus atuaria e Deus atua contra os cristãos judeus que decidem voltar para trás. Não só contra os cristãos judeus, mas também contra os cristãos gentios, do qual nós fazemos parte. Se nós apostatarmos, se nós voltarmos atrás, se nós negarmos a fé que um dia abraçamos, nós estamos deliberadamente provocando a Deus. Nós estamos dizendo que Ele não é poderoso, nós estamos dizendo que Ele não é Deus, e muito mais grave ainda, nós estamos dizendo que o plano da salvação concebido na eternidade, com o conselho divino, esse plano é fraco, é frágil, não tem essência, não tem argumento. E por isso é que a apostasia é um pecado. E por isso é que nós corremos sérios riscos de cair nesse tão grande pecado. Podemos não roubar, podemos não matar, podemos não adulterar. Mas se voltarmos atrás, nós sobrepomos todos esses pecados. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós entristecemos a Deus. Lucas 9,62 diz: Mas Jesus lhes replicou: Ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto, é digno para o reino de Deus. É verdade que muitos pressupõem que esta passagem pressupõe ou nos leva a pensar que alguém pode perder a salvação. Não é real, não é verdade. Porque a menos que eu seja salvo realmente, pelo menos que eu tenha sido selado pelo Espírito Santo, eu nunca mais vou voltar atrás. Porque o próprio Espírito Santo já não deixa. Agora, se eu volto atrás, então eu tenho que pensar se eu realmente sou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, sim. Mas você perde a salvação se você ainda não for
tiver sido salvo. Porque existem muitos que estão na igreja, existem muitos que pregam, existem muitos que oram, mas que não são salvos. O próprio Jesus diz: muitos me dirão, Senhor, Senhor, não preguei o teu nome, não falei eu em teu nome, não expulsei demónios. E o Senhor diz: eu nunca vos conheci. Vocês nunca foram salvos. Vocês foram levados pela emoção. Vocês foram levados pelo momento. Vocês até poderão ter sido levados pela vergonha de algum familiar. Vocês não tiveram coragem de dizer que não. Mais valia terem dito. São os tais crentes mornos. Nem são quentes, nem são frios. São mornos. Não são aproveitáveis. Estas advertências, meus amados irmãos e irmãs, elas fazem sentido hoje a toda a nossa comunidade cristã, onde nessa comunidade existem crentes verdadeiramente salvos e possivelmente existirão crentes falsos, crentes que ainda não experimentaram o novo nascimento, crentes que ainda não entregaram a sua vida a Jesus de forma deliberada e pronta, sincera, de crentes em que o Espírito Santo ainda não habita neles porque eles nunca entregaram o seu coração. O próprio Jesus disse aos fariseus: vocês me louvam com os lábios, mas o vosso coração está longe. Nunca foram salvos. O objetivo destas advertências também é de incutir o temor do Senhor no coração dos homens, nestes judeus cristãos e em nós hoje. Crente verdadeiro, ele teme a Deus. Crente verdadeiro, ele teme a palavra de Deus. Crente verdadeiro, quando abre as páginas da sua Bíblia, ele já entra numa forma de reverência, de respeito e, por que não dizer, até talvez um pouco de medo. Porque, conhecendo a história bíblica, por muito menos daquilo que nós fazemos hoje, homens foram mortos por Deus, foram fulminados com o fogo do céu. Então nós devíamos ter temor com as coisas de Deus. Nós devíamos ter medo da justiça e da ira de Deus. Mas, em segundo lugar, isto é o que nós devemos... isto é os cuidados a ter para não endurecer o coração. Ter temor, respeito e obediência a Deus. Mas, em segundo lugar, como evitar o endurecimento do coração? Como é que eu faço para não endurecer o meu coração? Como é que eu faço para ter sempre um coração sempre direcionado a Deus, às coisas de Deus, à comunidade cristã, à igreja, aos irmãos? Como eu faço isso, pastor? Versos 12 e 13 nos dizem: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, ou durante o tempo da vossa vida, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Em primeiro lugar, é estar alerta contra a incredulidade. Tende cuidado, irmãos. Olhai para a vossa vida, analisai a vossa vida dia após dia. Porque, se você não sabe, o nosso coração está sempre tentado a não acreditar. O Ezequiel diz que o nosso coração é enganoso, extremamente enganoso. O nosso coração nos engana, a nós e aos outros. Porque o nosso coração está sempre apto, sempre pronto, a estar mais longe de Deus do que perto de Deus. A não acreditar nas coisas de Deus do que a acreditar. O nosso coração está apto para recusar aceitar a Deus e as suas promessas, exatamente igual ao povo de Israel. Outra verdade que eu lhe vou dizer hoje. Apesar de termos nascido de novo, apesar de termos sido e estamos sendo regenerados,
ainda mantemos a velha natureza pecaminosa. Essa só nos vai deixar no dia que nós deixarmos este corpo, no dia que nós tivermos a morte física. Até lá, nós vivemos braço dado, comemos, dormimos com a velha natureza pecaminosa. A velha natureza, a natureza que herdamos de Adão. Esta natureza, ela é radicalmente inclinada a ser contra Deus. Esta natureza pecaminosa, esta velha natureza, que vai se regenerando com o tempo, ela pode nos conduzir enganosamente para longe de Deus. Portanto, temos que ter cuidado. Temos que analisar a nossa vida dia a dia. Os nossos passos têm que ser pautados com a perseverança e com a inteligência, a fim de não sermos apanhados no engano. O engano do pecado, o engano da incredulidade. Agora, a pergunta é: qual é a forma que nós temos para que o nosso coração não torne a incredulidade? Existe uma forma para evitar isso. E a forma é a oração e a meditação e o cuidado com os outros. Está aí no verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai-vos mutuamente cada dia. O que é isto, pastor? Exortai-vos mutuamente é orar, é meditar, é alimentar o seu próximo, é se preocupar com o seu próximo, é olhar que o seu próximo estiver a caminho de cair nas malhas do pecado. Se você está lá e vai avisando amorosamente, cuidado que esse caminho leva à perdição. É assim que nós evitamos o endurecimento do coração. Mas, eu queria dizer, exortar, encorajar e animar são atitudes que nós praticamos na igreja. É para isso que serve a igreja. Para nós nos exortarmos, para nós nos encorajarmos e para nós nos animarmos mutuamente nos tempos que se chama hoje. Crente que não vai à igreja facilmente endurecerá o seu coração e se afastará de Deus. Mais tarde ou mais cedo, isso acabará por acontecer, porque ele está sozinho. Pode-me dizer, mas eu leio a minha Bíblia e eu oro. Mas isso só não chega. Porque isso é uma parte. Agora, o cuidado uns com os outros é a segunda parte. E esse você não o tem, porque você não tem contato com os seus irmãos, você não tem comunhão com os seus irmãos. Por isso você corre um sério risco de apostatar da fé e se voltar contra o seu Deus. A missão dos nossos irmãos, a sua e a minha missão, é estar alerta contra o pecado. E quando você vir alguém pecar, você encorajar, você corrigir, você animar, você levantar. Isso é o antídoto para o endurecimento do coração. Porque isso o diabo não quer. O que o diabo quer é afastar. E o processo de endurecimento, geralmente, e as pessoas que se afastam, geralmente, nem todas, mas na grande generalidade, têm uma conotação com pecados não tratados. O que é isso, pastor? É falta de arrependimento. É consciência de pecado sem arrependimento. É um convencimento de falta de gravidade desse pecado cometido. Imagina um ribeirinho de água. A água corre. Mas daqui a pouco vem uma folha e fica ali. Essa folha, vem outra folha e fica presa na primeira folha. E depois vem a terceira e a quarta. E depois vem um raminho e esse ribeirinho deixa de correr. Ele se torna uma represa. Enquanto que alguém não for lá e retirar os ramos, retirar as folhas para que esse riacho não corra, ele vai se tornando de represa, ele não corre e assim é o pecado. Pecado atrás de pecado, pecado que não é tratado, não é pecado que não tem arrependimento, são folhas que vão estando no caminho desse riacho. E um dia você vai estando numa represa
de água estagnada e você vai se afastar de Deus com o seu coração endurecido. E à medida, e quanto mais pecado não tratado houver, mais isso vai tomando conta do nosso coração, até que um dia nós tenhamos um coração de pedra. Não um de carne, mas um coração de pedra. Nós vamos começando a questionar a Deus. Nós vamos começando a questionar o amor de Deus. Nós vamos começando questionando a existência de Deus. Até que por fim já não resta mais Deus. Era isto que estava acontecendo àquele povo por causa da perseguição. E eles queriam salvar as suas vidas, retratando-se da cristandade e retornando à tradição judaica. Da mesma forma, nós hoje nos retratamos da cristandade e retornamos à velha tradição do mundo. Porque no mundo ninguém nos condena. No mundo ninguém nos diz mal de nós. Apenas o mundo diz mal dos cristãos porque eles são diferentes. E trabalham para ser diferentes. E isso é fugir ao endurecimento do coração. E aí temos o terceiro ponto, que é a exortação diária. E está nos versos 14 ao 19. O que é que o autor nos está tentando explicar? O autor nos explica a razão para nos encorajarmos mutuamente na exortação bíblica. O autor leva-nos à história do povo de Israel para que nós compreendamos que precisamos de conhecer essa história, precisamos de dar a conhecer essa história para que nós não caiamos no mesmo erro da incredulidade que aquele povo caiu e não venhamos a morrer sem Deus, sem Cristo. Essa é a principal razão. E depois Ele nos ter instruído quanto ao engano do pecado, dos versos 7 ao 13, ele expõe a razão, que está aí no verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, porque somos participantes de Cristo, temos que fugir ao endurecimento do coração. Porque somos participantes de Cristo, temos que nos tornar diferentes dos outros. Porque somos participantes de Cristo, temos que fazer as mesmas coisas que Cristo fez. Porque somos participantes de Cristo, nós temos que nos exortar mutuamente. Chamarmos-nos à razão diária. E dizer, querido, querida, não vás por aí, porque esse caminho é um caminho de morte. O problema é que muitos por vergonha ou por conforto não se querem chatear e dizem que a vida não é minha. Eu vivo a vida dele, eu vivo a minha, não tenho nada que meter na vida dos outros. Errado. Você pode e deve-se colocar na pele do outro, deve primeiramente interceder para o outro e depois ir falar com ele. Cuidado, não caminhes esse caminho, pois estás em direção a um precipício e vais cair e vais morrer. É essa a nossa missão. É essa a missão da igreja. Senão, por que é que nós nos chamamos irmãos? Você já viu algum irmão querer mal a outro irmão? Realmente há, mas isso são casos raros. Agora, se eu chamo alguém de irmão, é porque eu tenho uma afinidade direta com ele. E por causa dessa afinidade, eu tenho que ter alguma chatice com ele, algum aborrecimento com ele. Eu tenho que ter trabalho com ele. E amanhã é ele a ter trabalho comigo e assim sucessivamente. Isso é santificação. Isso é santificação. E repare que é nossa missão. É nossa missão. Não é missão de ninguém, é nossa. Nós, os cristãos. Irmão com irmão. Não é missão do pastor, não é missão do presbítero, é missão de cada um de nós. A exortação, o encorajamento, o animar, essa é a missão de cada um de nós. Foi essa a missão que Jesus nos deixou. A salvação, é curioso, a salvação aqui, o autor de Hebreus coloca a salvação como
Alguém só é salvo quem é participante de Cristo, tanto na sua morte como na sua vida, tanto na sua alegria como na sua tristeza. Eu só sou salvo em Cristo quando eu me torno participante de Cristo. O que é ser participante de Cristo? Eu já disse. É sofrer as mesmas coisas que Cristo sofreu e fazer as mesmas coisas que Cristo fez. Participar no plano eterno, divino, de salvação. Isso vai ser salvo. Ser salvo não é uma placa, ser salvo não é um cartãozinho, ser salvo não é um número de membro, ser salvo é ser participante de Cristo. Nos seus benefícios, no perdão dos pecados, no seu sacrifício de amor na cruz e na sua ressurreição, ou a vida eterna. O autor quer levar estes homens e mulheres novamente ao primeiro momento em que eles ouviram a mensagem e se converteram ao cristianismo. É isto que o autor quer fazer. O autor quer chamá-los ao primeiro dia de cristão. E desta forma o autor os encoraja a ficarem firmes na fé, sem cederem às pressões reais da vida. Por isso Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu tenho que viver para Cristo. Se eu morrer por Cristo, glória a Deus, mais rápido eu vou para a glória. Entende isso? Paulo tinha consciência exata daquilo que é ser cristão. E você hoje consegue dizer isso? Você hoje consegue dizer, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro? Para você consegue me dizer, se tiver que sofrer por causa de Cristo eu sofro? Você consegue me dizer, se eu tiver que sofrer represálias porque eu sou um cristão, eu sofro? Temos que ser honestos para admitir uma coisa dessas. Mas a menos que você não queira voltar atrás, você deve começar a trabalhar isso na sua vida e no seu coração. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Os que se perderam no deserto foram os mesmos que ouviram a palavra de Deus e se rebelaram. Não foram outros, foram os mesmos. Está aí no verso 16. Por outras palavras, o autor de Hebreus quer dizer que só foi desobediente, não foi o povo que não era de Deus. O povo desobediente foi o povo de Deus. Foi o povo que conhecia a Deus. Foi o povo que experimentou as maravilhas, os milagres, os prodígios e o poder de Deus. Foi o povo que experimentou a providência de Deus no deserto. Foi o povo que se acolheu debaixo da nuvem, quando estava de dia, quando estava sol, e quando se aqueceu na coluna de fogo. Foi esse povo que se rebelou, não foi outro. Portanto, eu estou hoje a falar para homens e mulheres de Deus. O autor está falando para homens e mulheres de Deus. E está dizendo, cuidado, porque só é desobediente quem um dia disse que era de Deus. Não é aquele que não acredita e não é aquele que nunca aceitou. É o povo de Deus é que é desobediente. Por outras palavras, o que o autor de Hebreus quer dizer é cuidado. Deus é o mesmo lá no deserto. Deus é o mesmo hoje. Deus se queixou lá no deserto contra a desobediência e Deus se queixa hoje contra a desobediência do seu povo. Contra aqueles que um dia disseram, eu quero entregar a minha vida. Eu quero seguir a Cristo. Mas hoje dizem, eu já não sei se acredito. Ou eu estou desanimado. Eu estou frustrado porque eu ouvi uma palavra que não me agradou, porque eu não sei se realmente eu estou certo ou estou errado. Esse alguém nunca aceitou Cristo. Porque se um dia se tivesse tornado participante de Cristo, eu com certeza que ele diria, haja o que houver, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda que eu sofra, ainda que eu morra.
A incredulidade, meus queridos, é a raiz dos demais pecados. Quem se torna incrédulo, quem volta para trás, geralmente cai nos outros pecados. Incrível, não é? É por isso que o autor adverte os seus leitores e lhes diz: não pequem como os vossos pais pecaram no deserto. Quais são as aplicações que nós podemos tirar destes versículos do 7 ao 19? Em primeiro lugar, claramente, ler a Bíblia sobre a história do povo de Deus nos ajuda a lembrar das consequências da desobediência. Quanto mais você souber da história do povo de Israel, mais você tem medo de desobedecer. Porque, no fundo, você não quer morrer. No fundo, você não quer sofrer com a justa e santa ira de Deus. Então, quanto mais você conhecer a história bíblica, a história do povo de Israel, a história dos juízes, a história dos reis, mais você começa tendo temor a Deus, reverência a Deus. Mais você começa dizendo: Senhor, livra-me de ser como eles. Livra-me de desobedecer-te. Essa é a ideia. Esse é o objetivo do nosso estudo de hoje. É nós começarmos a temer, a ter medo de desobedecer. Devemos orar a Deus que nos livre da incredulidade. Devemos também orar que Ele, para nós não sermos sujeitos, que Ele nos livre das tentações, dos testes pesados, nos livre das perseguições. Devemos orar a Deus que nos coloque junto a nós, pessoas como nós, crentes em Deus, tementes em Deus, para que nós tenhamos um relacionamento sincero, um exortamento mútuo, um animar mútuo, e aí nós iremos sempre andando, aqui e ali, caindo, sim, mas o próprio Paulo diz: iremos de glória em glória, de fé em fé. Não é um caminho linear em que nós compramos o caminho e está feito. Não. Ser cristão é difícil. É muito complicado, é muito doloroso. Exige muita renúncia, muita perca. Muitas vezes você vai andar sozinho. Mas olhe para a igreja, olhe para a noiva de Cristo. Se alicerce nesse amor fraternal. E aí você terá um composto, uma ajuda para no dia da queda, no dia mau, você ter alguém, um ombro amigo, uma voz para você ouvir e se segurar. Segundo lugar, a segunda aplicação é quão importante é fazermos parte de uma comunidade cristã local. Primeiro porque é nesse lugar que Deus manifesta o seu poder e a sua glória. É na igreja local, é no culto público, é na comunhão dos santos. Sempre foi assim, sempre será assim. Segundo, é aí que nós podemos ser exortados pela palavra, pelo louvor, por uma palavra de exortação. É aí que nós somos encorajados a perseverar na fé cristã, porque nós não estamos sós. Estamos com alguém que está no mesmo caminho, no mesmo trajeto que nós, sofrendo as mesmas coisas, porque tanto ele como eu somos participantes de Cristo. Então sabemos aquilo que estamos falando, sabemos aquilo que estamos ambos sofrendo e podemos nos ajudar mutuamente. É na comunidade da igreja local. Crentes desigrejados, crentes isolados, crentes que já não creem mais na igreja, porque a igreja é o pastor A, a igreja é o pastor B, a igreja tem lá o irmão fulano tal e o cicrano, porque a igreja tem falhas. Meu querido e minha querida, os próprios discípulos de Cristo tinham falhas. Cristo disse várias vezes: vós sois duros de coração. Os próprios discípulos traíram Cristo, desobedeceram a Cristo.
Quanto mais uma igreja que nunca viu Cristo físico, apenas crê na sua palavra revelada, apenas ouve homens e mulheres inspirados, iluminados pelo Espírito Santo. Sempre teve falhas e sempre vai haver falhas, porque a santificação é um processo, um longo processo, que só irá ter o seu término a cada um no dia da sua morte física. Portanto, crente desigrejado, crente isolado, é uma presa fácil à incredulidade. E rapidamente vai chegar ao endurecimento de coração. Mas, por outro lado, é na igreja local, conforme eu disse. É na igreja local. É no culto público que Deus manifesta a sua glória. É aí. Pastor, hoje no meu quarto Deus não se manifesta. Claro que manifesta. Pastor, no meu trabalho Deus não se manifesta. Claro que não se manifesta. Mas é no culto público que há o apogeu, o ápice da manifestação da glória de Deus. Porque é aí que Ele tem o seu povo reunido e que a uma só voz Ele fala para muitos ouvidos. E muitas mentes o entendem e muitos ouvidos o ouvem. É no culto público, na comunhão dos santos, no partir do pão, no repartir do cálice, no acompanhar de um sermão ungido, Deus está manifestando. É na igreja local onde Deus manifesta o seu amor uns para com os outros. Porque você só ama o seu irmão porque Deus é amor. E porque você experimentou o amor de Deus na igreja local, você agora hoje reparte um pouco desse amor pelo irmão A, o irmão B ou o irmão C. Mas para isso você tem que frequentar uma igreja. Para isso você tem que pertencer a uma comunidade de igreja local. É na igreja local também que Ele provê o sustento e o encorajamento do seu povo. Por isso a palavra é bem real e Ele diz: não deixais de congregar como é de costume de alguns. Porquê é que a Bíblia diz isso? Para que nós sejamos unidos, para que mutuamente nos encorajemos, mutuamente nos chamemos uns aos outros à razão, para que quando um cair, o outro está lá para o segurar. Esse é o objetivo. Isto era o que o autor de Hebreus queria fazer passar àqueles nossos irmãos, e isto é aquilo o que eu, meus queridos, humildemente, pelo Espírito Santo de Deus, vos quer passar a cada um de vós. Se você é um daqueles que um dia se desanimou, ainda é hora. Retorne à presença de Deus, retorne ao aconchego da comunhão dos irmãos. Nada mais é maravilhoso. Você entra numa igreja abatido, triste, só, mas sai de lá confortado, animado, alegre, disposto a enfrentar mais 3 ou 4 adversidades que a vida lhe possa causar nos próximos dias. É esse o objetivo. E este é o meu objetivo. Que você tenha sido abençoado com esta palavra. E que tenha influenciado a que o seu coração não endureça. Que tenha promovido um certo temor e tremor diante da majestosa presença de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se assim o Deus o permitir.